Me pediram para falar sobre seletividade. Então eu vou dar uma explicação sobre seletividade e não vou usar nem papel para mostrar curva de disparo de fusível, nem gráfico, nem fazer cálculo. Eu vou dar uma explicação bem fácil de ser entendido o que é a seletividade entre dois equipamentos de proteção, né? Um equipamento A é seletivo em relação ao equipamento B quando ele dispara antes do equipamento B para o mesmo valor de corrente de curto-circuito. Ou seja, se eu tenho um disjuntor geral de um quadro e tem um disjuntor que é de um ramal de circuito daquele quadro e há um curto-circuito nesse circuito de saída desse disjuntor, ele tem que disparar antes do geral, porque senão não vai. Qual é a vantagem de ter um disjuntor no circuito de saída, né? Se ele não está protegendo o circuito, quem faz a proteção é o geral. E muitas vezes o geral é bem maior do que a capacidade de condução do cabo, né? Então existe a perda de coordenação. Você tem que garantir que o disjuntor do circuito de saída dispare antes do disjuntor geral do quadro. Existe uma regra dos anos 70 que dizia que quando o frame de um disjuntor é 2 vezes maior do que a do outro, aquele que tem um frame 2,5 vezes menor, 2 vezes não, 2,5 vezes menor do que a do outro, ele dispara antes do outro. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um quadro com um disjuntor de 200 amperes e tenho um disjuntor de saída de 50 amperes, o disjuntor geral de 200 amperes é 4 vezes maior do que o de 50, então há seletividade garantida. Agora, se eu tiver um disjuntor de 150 amperes e um geral de 250, não está garantida a seletividade, porque esse disjuntor geral deveria ser no mínimo 2,5 vezes o de 150. Então 2,5 vezes de 150 daria 300 mais 75, como não tem disjuntor de 375, esse geral teria que ser no mínimo de 400 amperes. O equipamento de proteção, ele trabalha de acordo com uma curva chamada de tempo inverso. O que significa uma curva de tempo inverso? Significa que a proporção que a corrente de curto-circuito vai se tornando maior, o disjuntor dispara num tempo menor. Então, quando você quer garantir seletividade, você pega a curva de disparo de um equipamento e pega a curva de disparo do outro equipamento e analisa qual é o tempo que cada um dos dois atua para aquele mesmo valor de corrente de curto. Com isso, você garante a seletividade, né? Eu posso ter seletividade em mini disjuntores, por exemplo, num quadro elétrico, se eu trabalhar com curva de disparo diferente, né? Tem a B, C e D. Então é só eu analisar as curvas de disparo B, C e D e eu posso colocar B e C, o C geral e o B de saída ou D de saída e vou garantir seletividade. Eu posso também ter seletividade lógica. Hoje em dia já tem disjuntores com circuitos integrados e relés também, que você, através do circuito lógico, você programa, porque ele está se comunicando com o outro através de um hub lógico, não uma interligação lógica. Aí você comunica, faz ele comunicar o outro que para aquele valor de corrente o outro dispare antes dele. Mesmo às vezes que eles sejam de mesma capacidade nominal. Por exemplo, eu posso querer, eu tenho um quadro de alimentação, distribuição de um setor de um hotel de tipo resort, né? E eu tenho o quadro geral que está lá na subestação. Ora, se eles tiverem um disjuntor de saída do quadro geral for de 100 e o disjuntor de entrada do quadro geral for de 100 e tiver a mesma curva de disparo, quando houver um curto-circuito naquele quadro ali, eu não posso garantir que dispare o geral dele ou de saída do quadro geral de baixa tensão, porque eles têm a mesma curva de disparo, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma seletividade entre os dois através de curva de disparo e garantir de tal maneira que sempre que houver um curto no barramento de um quadro de distribuição, por exemplo, o disjuntor geral dele dispare e o disjuntor do ramal de saída da subestação não dispare, porque eu garanti a seletividade através das curvas de disparo, né? Quando a seletividade é através de lógica, isso é tranquilo de ser feito, não há problema algum. O fusível ele tem um inconveniente em relação ao disjuntor. É porque o fusível, quando ele dispara, ele se estraga.
e obriga o operador a ir lá trocar o fusível. Enquanto que o disjuntor, o operador muitas vezes, porque ocorreu um curto-circuito assim, o operador vai lá, faz uma verificação para ver se não foi uma coisa que um animal, um pequeno animal que provocou um curto e se foi torrado e o curto já passou, o cara religa, o disjuntor pode ser religado. E quando é um equipamento que se estragou, o cara troca o equipamento e religa o disjuntor. Na maior parte das vezes o disjuntor pode ser religado, né? Agora o fusível tem uma vantagem, que o fusível é limitador de corrente de curto. O que é que significa isso? Significa o seguinte, que antes que a corrente de curto atinja o valor máximo dela, o fusível NH ele dispara. Entre fusíveis é difícil você ter seletividade, mesmo com a regra de 2 vezes e meia do frame, mas você pode garantir seletividade entre fusíveis fazendo você usar fusíveis rápidos e fusíveis retardados. Então eu vou ter garantia de uma seletividade, né? Se eu boto um quadro alimentado por fusível na chave geral, tipo retardado, e boto a chave de saída com fusíveis rápidos, eu garanto a seletividade dele. Seletividade, ela é importante para setorizar o defeito. Eu não deixar que um defeito num circuito de um quadro dispare o disjuntor da subestação. Aí vai ser dose, né? Setorizar o defeito significa também que um defeito num ramal de um quadro de distribuição não dispare o disjuntor geral do quadro de distribuição, né? Dispare o disjuntor daquele ramal que está daquele circuito que deu o defeito. Senão vai ser lasca, né? Você está no seu quarto em casa, o menino faz uma besteira no quarto dele lá, provocou um curto-circuito, apaga a luz de toda a casa. Eita, ô pauleira!